Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus capítulo 4, nós estaremos lendo no momento oportuno os versículos 23 a 25. Meus irmãos, tem sido um privilégio particular para mim ministrar nesses últimos dias acerca dos milagres de Jesus. Eu imagino que tem sido bom também para a igreja e eu quero incentivá-los à leitura aprofundada acerca do tema. Há 15 dias atrás eu sugeri um livro, Milagres de Jesus, e mais uma vez eu trago uma outra indicação literária, desta feita do Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Ele traz uma série de exposições nos milagres de Jesus. É uma edição publicada pela Shed Publicações e você pode encontrar em qualquer livraria evangélica ou na Amazon. Você também encontra, ou no site da editora. Você vai lá, digita Milagres de Jesus e vai aparecer esse livro aqui, publicado pela Shed Publicações e escrito pelo Charles Spurgeon. Esse é o volume 1, significa que há outros da mesma série, e é uma indicação de leitura que pode trazer para você um conhecimento mais aprofundado e uma aplicabilidade correta dos milagres que Jesus operou à sua vida. É um privilégio, irmãos, porque Deus tem nos dado a graça de compreender o propósito dos milagres de Jesus. De maneira que nós não podemos enxergar os milagres como um fim em si mesmo. Os milagres não são apenas curas e ponto final. São mais do que isso. Principalmente à luz do Evangelho de Mateus e à luz do Evangelho de João, os milagres têm uma mensagem que vai além deles mesmos. No nosso caso, nós entendemos que os milagres, meus irmãos, apontam para um propósito maior, e o propósito maior é exatamente revelar a intenção redentora de Deus através de seu Filho Jesus. Quando Jesus ele opera um milagre, ele está anunciando que ele veio para restaurar todas as coisas, que ele veio salvar pecadores, que o mal, a enfermidade, a opressão maligna não é o fim e que há solução para isso. Portanto, à luz do Evangelho de Mateus, os milagres apontam para algo maior, aponta para a cruz, aponta para a ressurreição, aponta para a consumação de todas as coisas, em que esses males que afligem a humanidade, o sofrimento que bate à nossa porta sem mandar aviso prévio, tem uma solução e o fim. E a solução é Jesus Cristo, e o fim aguardado é a consumação de todas as coisas. Os milagres, meus irmãos, apontam para esta realidade, mas há ainda um ponto importante aí. É que os milagres nos revelam que todo o mundo, todo o cosmos e toda a humanidade está fora do padrão determinado por Deus no ato da criação. Nós podemos dizer que hoje nós levamos uma vida disfuncional. Nós não desfrutamos mais do estado original das coisas. Nós não somos mais aquele que deveríamos ser. Nós não somos mais como Adão era antes de pecar. Tudo está fora do lugar. Perceba que depois do pecado, o belo se tornou bizarro. O que era bonito se tornou feio. O que era aprumado desaprumou, o que era alinhado desalinhou. Toda a ordem perfeita de Deus alcançou um total caos e uma total desordem. O pecado, meus irmãos, trouxe toda essa tragédia para a realidade dos seres humanos. Nós já não vivemos mais no paraíso. Muito pelo contrário. Nós vivemos em uma realidade em que o pecado domina os seres humanos e que Satanás domina o mundo, pois ele jaz no maligno. Mas quando nós olhamos os milagres de Jesus,
Nós compreendemos que o autor bíblico, no nosso caso Mateus, ele tem a intenção de mostrar que Jesus, através do seu ministério, pregando o evangelho do reino, curando enfermos, expulsando demônios, ele está colocando o caos na sua devida ordem. Ele está desfazendo os efeitos do pecado. Ele está organizando o que está desorganizado. Ele está revelando que nada está lançado ao acaso e que ele conduzirá a história dos seres humanos a um fim determinado previamente pelo próprio Deus, que é restaurar todas as coisas. Perceba, olhe em sua volta, perceba o mundo que está em sua volta, e você logo vai perceber que não era para ser assim. Corrupção, traições, angústia, sofrimento, não era para ser assim. Essa é a grande verdade dessa noite. Não era para ser assim. Mas Jesus, com seu ministério e a inauguração do reino de Deus, ele traz todas as coisas ao ajuste perfeito, ao padrão divino. Com essa verdade em mente, nós vamos ler agora, sim, o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Acompanhe comigo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas a Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Meus irmãos, esse texto, ele está entre duas grandes seções importantes dentro do livro de Mateus. Ele encerra uma grande seção em que Mateus registra os primeiros momentos do ministério de Jesus. Na realidade, Mateus, ele antecede o ministério de Jesus e já inicia falando acerca do nascimento de Jesus. No capítulo 1, ele traz um longo registro da genealogia de Jesus. Em seguida, ele fala do nascimento. No capítulo 2, ele traz o registro da visita dos magos, depois a fuga para o Egito, em seguida a volta para Israel. No capítulo 3, nós temos a pregação confrontadora de João Batista, em que João Batista convoca o povo ao arrependimento, pois o reino de Deus está próximo. Ainda no capítulo 3, nós temos o relato extraordinário que expusemos a semana passada, em que Jesus é batizado por João em um milagre extraordinário. Claro, todo milagre extraordinário acontece naquele momento. Os céus se abrem e a terra é visitada pela glória de Deus naquele momento. Os céus, a eternidade, invade a realidade dos homens. O Espírito Santo, em forma de pomba, vem sobre Jesus, e o Pai do céu brada: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer, em quem eu encontro deleite. Jesus, portanto, naquele momento, ele é ungido. Ele é o rei ungido que está proclamando as verdades do reino. Em seguida, no capítulo 4, na primeira parte, Jesus, ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E ali no deserto, meus irmãos, ele é tentado pelo diabo. Que coisa extraordinária! É extraordinário primeiro porque é o próprio Espírito Santo de Deus quem conduz Jesus ao local da tentação. Perceba que enquanto que no momento do batismo, Jesus, ele substitui pecadores, assume o lugar de pecadores, e isso vai se repetir em todo o seu ministério, inclusive e principalmente na cruz. No deserto não é diferente.
O primeiro Adão foi tentado no jardim, em condições favoráveis, com comida, com bebida, mas falhou. Agora Jesus, ele ocupa a condição de um segundo Adão, no deserto, na ausência de comida e de bebida, e em condições climáticas totalmente diferentes, mas o segundo Adão, diferente do primeiro, triunfou sobre Satanás e suas tentações. Mateus agora, ele registra em forma de um pequeno resumo todas as ações ministeriais de Jesus até esse momento. E a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, Jesus ele traz a ética do reino. É o que nós conhecemos por o Sermão do Monte, em que Jesus se assenta e começa a ensinar os seus discípulos. E o ensinamento, meus irmãos, é tão extraordinário, tão profundo, tão impactante, que até as multidões que ali estavam eram alcançadas. O texto que lemos é um resumo, é uma sinopse de tudo aquilo que Jesus realizou até aquele momento. E obedecendo a ordem natural do texto, nessa noite, nós vamos mais uma vez dividi-lo em 3 partes. Versículo 23, nós temos a missão do Rei Jesus. No versículo 24, nós temos a compaixão do Rei Jesus. E no versículo 25, nós temos a relação das multidões com o Rei Jesus. Em primeiro lugar, versículo 23, a missão do Rei Jesus, diz assim, leiamos mais uma vez. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Perceba que Mateus ele tem uma preocupação em dar características ao desempenho ministerial de Jesus, se é que possamos chamar assim. Jesus ele está pregando o evangelho, ele inicia o seu ministério a partir do momento em que fora batizado por João Batista e ungido pelo Espírito Santo. E algo deve acontecer, e aqui há basicamente 3 elementos que compunham o ministério de Jesus. Primeiro, ele ensinava na sinagoga deles. A sinagoga deles aqui, meus irmãos, não pode ser outra a não ser a sinagoga dos judeus, porque eram os judeus que adoravam a Deus nas sinagogas. As sinagogas eram réplicas do templo que ficava em Jerusalém. Eram espalhadas por toda parte onde tinham os judeus, e ali eles iam e adoravam a Deus. O que é que acontecia na sinagoga? Na sinagoga acontecia as orações, na sinagoga acontecia a leitura e a exposição da lei, e na sinagoga também acontecia as canções. Eles entoavam os salmos em louvor a Deus. Perceba que Jesus ele tinha a prática de ir às sinagogas. O livro de Lucas registra que Jesus ia à sinagoga e quando lhe era ofertada a oportunidade de ler, ele lia a lei de Moisés, o Antigo Testamento, pois era a Bíblia que ele tinha na época. E ele fazia sempre uma leitura cristocêntrica da lei. Ele lia e dizia, olha, isso aqui acabou de cumprir-se, como ele faz na sinagoga, quando ele pega o livro do profeta Isaías e lê que o Espírito do Senhor está sobre mim. E termina dizendo, isto hoje se cumpriu, porque toda a lei e os profetas apontam para Jesus. Ele, portanto, ensinava na sinagoga, o mestre dos mestres. Você faz ideia do que é estar em uma classe, sentado em um auditório, sendo ensinado pelo próprio Jesus? Algo fantástico. Quando eu imagino que seria uma bênção sentar na cadeira de uma sala de aula, por exemplo, e ter uma aula com o apóstolo Paulo. Imagine como seria extraordinário uma aula com o próprio Jesus, o autor da lei. Mas o texto diz que Jesus também pregava as boas novas do reino. Ele não apenas ensinava, mas pregava. E o texto deixa claro que ensinar e pregar são 2 coisas diferentes.
elas se harmonizam, ambas são extremamente necessárias, mas não são metodologicamente a mesma coisa. A pregação de Jesus tinha a finalidade de chamar o pecador ao arrependimento. Jesus pregava conforme está escrito no capítulo 4, verso 17, quando diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. Perceba que a pregação do reino proclamada por Jesus é exatamente a mesma pregação do reino proclamada por João Batista. João Batista, no capítulo 3, verso 2, dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não havia incompatibilidade nas pregações de Jesus e de João Batista. Eles pregavam exatamente a mesma coisa. Mas há um terceiro elemento aqui. É que Jesus ensinava, pregava, mas exercia o seu ministério de curar enfermos. O texto diz que ele curava todas as enfermidades e doentes entre o povo, e doenças entre o povo. Há meio que uma redundância aqui. Enfermos e doentes, ou enfermidades e doenças, são meio que termos intercambiáveis, meio que sinônimos, que apontam para a mesma coisa. A grande questão, meus irmãos, é que a ação de curar enfermos era a evidência concreta do ensino e da pregação. Jesus ensinava, Jesus pregava, e tudo aquilo que ele ensinava e pregava era concretizado de maneira prática no seu ministério de curar os enfermos. Ele dava a prova de tudo aquilo que ele dizia, curando enfermos, expulsando demônios. Perceba que uma coisa não pode eliminar uma outra. Tudo tem que acontecer. Jesus curava e exercia o seu ministério de acordo com aquilo que ele ensinava. Algo muito diferente daquilo que nós encontramos hoje em dia nos supostos operadores de milagres. Igrejas neopentecostais, curandeiros midiáticos, que estão pregando um outro evangelho, que não pregam a palavra de Deus corretamente, que não pregam o evangelho do reino, mas sim o evangelho das facilidades, o evangelho da prosperidade, e querem que as suas práticas de cura e de libertação evidenciem um evangelho que de fato Deus não autoriza. Uma coisa, meus irmãos, não pode estar desassociada da outra. Quando nós olhamos a prática de cura e toda essa efervescência que há na mídia, podemos sim questionar se aquilo provém ou não provém de Deus. E com isso eu não estou negando que algumas pessoas dentro desse contexto sejam agraciadas por Deus. Nós vamos falar isso já já. Mas nós não podemos ser tão inocentes de achar que aquilo está acima de qualquer suspeita. Quando alguém proclama que Deus tem operado milagres através dele, a primeira coisa que nós temos que observar é que tipo de evangelho ele está pregando. Aquelas ações miraculosas apontam para quem? Qual o objetivo? Qual a causa? Deus está sendo glorificado? Qual evangelho está sendo pregado por estas pessoas? Uma coisa que eu entendo aqui também, uma outra coisa, é que às vezes nós somos tendenciosos ao extremo. Nós gostamos de viver uma vida polarizada. Podemos eliminar completamente a capacidade de refletir, de pregar e de ensinar com profundidade a palavra de Deus, e justificamos isso com aquela frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica, o que importa é a unção, é o poder. E somos logo levados ao extremo do misticismo e virarmos curandeiros gospels. Mas há o outro extremo também, que é a total incredulidade
a ponto de acreditarmos que Deus já não opera mais milagres, e o que vale agora é a reflexão profunda, as minhas elucubrações teológicas trancado dentro do gabinete. Não. Nós não podemos estar nas extremidades, porque a palavra de Deus revela absolutamente as duas coisas. Já disse alguém que nós devemos exercer o ministério cristão com luz na mente e fogo no coração, crendo na necessidade de ensinar corretamente a palavra, de pregar corretamente a palavra, e orando a Deus para que soberanamente Ele evidencie o seu poder em nosso meio, trazendo ações miraculosas. Não é pecado. Milagres existem e nós cremos no milagre. O ministério de Jesus, meus irmãos, ele revela todas essas verdades. O milagre é tudo aquilo que ultrapassa a realidade material dos seres humanos. É tudo aquilo que vai além do que é comum, do que é natural. Não é comum uma pessoa ser curada de um câncer. Não é comum uma pessoa ser curada de AIDS. Não é comum um cego ver, um surdo ouvir, um paralítico andar, um morto ser ressuscitado. Não é comum pessoas serem libertas das opressões malignas, a não ser que Deus soberanamente intervenha e os cure, os liberte. E isso é real e é para os nossos dias. Essa era a missão do Rei Jesus: pregar o Evangelho, e a pregação e o seu ensino ser evidenciada através da cura e da libertação. Por quê? Porque isso aponta para um reino totalmente restaurado. Eu já falei para você sabe disso. No céu, quando chegarmos lá, não haverá mais as imperfeições desta vida. 4 graus de miopia com astigmatismo, e a hipermetropia já está chegando. Dores na coluna. Disfuncionalidade hormonal. Pedra nos rins. Insuficiência pulmonar. Quando Jesus cura, Ele está mostrando que há um reino que chegou e que será consumado, e que todas essas imperfeições não serão uma realidade nessa vida restaurada. Ele está mostrando muito mais. Ele está mostrando que não só os seres humanos, mas que todo o cosmos, toda a ordem criada, a natureza também será redimida. Isso fica claro, nós vamos ver em outra exposição, quando Jesus acalma a tempestade, Ele também restaurará toda a natureza. Você lembra de Gênesis capítulo 3, quando diz que por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada? Não só os seres humanos, mas a natureza também será redimida, meus irmãos, em um reino de glória, de gozo, onde não haverá mais as enfermidades do corpo, nem as mazelas que afligem a nossa alma. Segundo lugar, eu chamo a sua atenção para a compaixão do Rei Jesus, versículo 24. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Primeiro eu chamo a sua atenção porque a fama de Jesus campeou solto sobre toda a região, por toda a região. Não havia redes sociais, mas de alguma forma um foi dizendo para o outro. Os grupos foram comunicando a outros grupos que havia alguém que estava operando milagres. E daí a sua fama correu por toda a região da Síria. E um foi trazendo outros. E um atormentado trazia outro atormentado. Um que era curado trazia outro, e de repente vamos lá porque os milagres estão acontecendo e a multidão afluía a Jesus. E o que foi que Jesus fez com essa multidão? Meus irmãos, Ele as tratou com
compaixão. Ele não as dispensou. Ele recebeu aquelas pessoas e curou. E eu quero chamar a sua atenção ao fato de que agora no versículo 24, ele expulsa demônios. Você lembra quando Jesus ele foi confrontado por alguns fariseus? Ele disse: olha, se eu expulso demônios, é porque o reino de Deus é chegado entre vós. O exorcismo de demônios é uma evidência de que Deus estabeleceu o seu reino, que Satanás agora já não pode mais agir livremente, apesar dele ainda ter poderes extraordinários. Há um momento, há um tempo, há um período para a sua ação, e na consumação Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, não mais atormentará os seres humanos. O ministério de Jesus põe freio na ação de Satanás sobre os homens. Mas eu quero chamar a sua atenção a um outro detalhe importante, porque Jesus cura não apenas a enfermidade do corpo, mas cura também a enfermidade da alma. Eram trazidos loucos para Jesus curar. Algumas traduções trazem a expressão lunáticos, aquele que vive fora da realidade comum aos seres humanos, aqueles que vivem no mundo da lua, aquele que vive fora do padrão normal, aqueles que têm doenças psíquicas, emocionais. Jesus também cura aqueles que têm depressão, aqueles que sofrem as enfermidades da alma, as crises de ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia. Jesus também cura. Talvez você não conheça ninguém que tenha sido curado de um mal tão terrível como esse, mas o fato de nós não sabermos quem e o endereço dele não quer dizer que Jesus não tenha poder para curar. Eu chamo a sua atenção ao fato de o porquê Jesus agiu com compaixão. Jesus agiu com compaixão porque ele se identifica com o pecador. Você lembra que no momento do batismo, Jesus não se batizou porque era um pecador, porque o batismo era para arrependimento de pecados. Jesus se submete ao batismo porque ele está assumindo o lugar de pecadores, porque ele se identifica com a dor do outro. Quando Jesus se aproximava de uma pessoa, ele partia de dois pressupostos básicos. Primeiro, ali havia um pecador. Segundo, ali havia um pecador que não podia resolver o seu próprio mal, e Jesus se identifica com ele. Entenda, meus irmãos, que só se compadece de alguém quem se identifica com este alguém. Certa vez uma criança chegou no pet shop e disse: quanto custa um cachorrinho? Havia vários cachorrinhos ali naquele pet shop. Ele tomou conhecimento do preço, foi para casa, começou a fazer trabalhos voluntários, lavar o carro do vizinho, aparar a grama do outro, juntou o dinheiro e foi comprar o cachorrinho no pet shop. Chegando lá, ele disse: eu quero aquele ali. E daí o dono do pet shop disse: por que você não escolhe esse outro? Esse aqui está enfermo, olha a cara dele de abatido. Esse aqui está mais saudável. Esse que você escolheu, ele manca de uma perna, ele não vai poder correr para brincar contigo, ele não vai correr quando você chegar em casa, ele não vai ter saúde longa. Ele disse: não, mas eu quero esse cachorrinho. E daí ele compra o cachorrinho. E quando ele chega na porta do pet shopping, já se despedindo do dono, o rapaz do pet shop percebe por baixo de sua calça que ele tinha uma perna amputada. Ele escolheu porque ele se identificou. E você só se compadecerá de alguém quando você se identificar com a dor do outro. Enquanto nós vivermos alheio ao sofrimento das pessoas, nós nunca nos compadeceremos dela. Enquanto nós olharmos a dor do outro como se nós não estivéssemos, ou como se nós não tivéssemos nenhuma participação daquilo, como se ele não fosse parte integrante de um mesmo mundo, de um mesmo universo, de uma mesma sociedade, de uma mesma raça, nós nunca nos compadeceremos do outro.
Experimente qualquer dia. Experimente qualquer segunda-feira sair com os irmãos que estão evangelizando nas ruas de João Pessoa, aqui da nossa igreja. Porque você só vai se compadecer de um morador de rua quando você for lá ver como vive um morador de rua. Você percebe que o mundo secularizado, meus irmãos, tem nos levado a uma falta de compaixão sem precedente. Nós temos a capacidade de ver a miséria do outro, filmar com o smartphone, fazer sensacionalismo nas redes sociais e não ter o mínimo de compaixão. Experimente qualquer dia desses visitar um hospital. Procure de preferência um hospital público, porque o caos é maior, o cenário é de guerra. Se sentir vontade de ir ao banheiro, não corra para casa, vá no banheiro do hospital, para você perceber o quanto as pessoas sofrem. Com certeza você será motivado a orar mais por essas pessoas. Com certeza Deus te dará mais oportunidades de evangelizá-las. Experimente um dia ir a um presídio. Experimente um dia ir a um leprosário. Experimente um dia ir a um hospital psiquiátrico, para você perceber de perto como é o tormento das pessoas, porque talvez você esteja muito bem acomodado no seu status quo, no palácio de cristal que você criou. Você está transitando na cidade, da sua casa para a praia, shopping center, trabalho, faculdade, casa, e você não sabe como as pessoas sofrem, motivo do qual você não sente compaixão por elas. Nós já estamos insensíveis, temos a capacidade de comer lasanha assistindo o programa policial. O sangue pula da tela e aquilo para nós é entretenimento. Nós não nos compadecemos, mas Jesus tinha compaixão das pessoas. Você se compadecerá das pessoas quando você se identificar com ela, e daí logo você vai descobrir que possivelmente você vive um castelo de cartas, o sofrimento dela também é o seu. Você também enferma, você também passa a noite sem dormir, você também, quando precisa, recorre à assistência pública de saúde e nem sempre é bem recebido. O ladrão também bate à sua porta sem mandar aviso prévio. O sofrimento dele é o nosso sofrimento também. Quando Jesus se coloca no lugar, ele se identifica e tem compaixão, porque ele está para substituir pecadores. E as multidões seguiam Jesus. Chegamos ao nosso terceiro ponto. Grandes multidões o seguiam, vindas a Galiléia, Decápole, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. A Bíblia não diz quantas pessoas na realidade seguiam Jesus, fala de multidões. O que nos dá a entender que eram muitas pessoas. Eu não sei se haviam aqui milhares ou centenas, era muita gente. As multidões seguiam Jesus. É interessante porque Jesus ele tem um relacionamento muito íntimo com as multidões. Perceba já no verso 1 do capítulo 5, que Jesus ele vê as multidões. Aí ele sobe ao monte, se assenta. A ideia aqui é que Jesus ocupa a posição de um mestre, rabino, e passa a ensinar os seus discípulos. É interessante porque Jesus ensinava aos discípulos, mas as multidões eram alcançadas. Ele ensinava aos discípulos, mas as multidões eram alcançadas. Basta uma olhadinha no capítulo 7, versículo 28, para você tomar conhecimento de como era a reação das multidões. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
Quando Jesus ensinava aos discípulos, as multidões que ali estavam ouvindo, elas ficavam estupefatas. Elas ficavam de queixo caído, maravilhados com aquele ensino. A autoridade dele é diferente dos mestres da lei. A autoridade dele é diferente da dos escribas. E daí Jesus atraía as multidões. Eu quero chamar a sua atenção a um detalhe importante aqui. Jesus, ele pregava para os discípulos, ele ensinava aos discípulos, mas as multidões eram alcançadas. Ele não desconsiderava as multidões. E daí, Jesus ele curava tanto crentes quanto incrédulos. Ele curava tanto justos quanto injustos. Ele curava absolutamente a todos que eram trazidos a ele, pelo menos até esse momento. Mas o interessante é que nem todo aquele que fora curado era salvo ou seria salvo. A teologia, meus irmãos, vai chamar isso de graça comum. Preste muito bem atenção. A graça comum é o favor divino, é a ação da graça de Deus que está sobre todos os seres humanos espalhados sobre a face da terra, seja ele crente ou não crente, seja ele salvo ou incrédulo, seja ele regenerado ou não. Perceba que quando chove, chove para todos. Quando o sol queima o chão, o sol arde para todos. De maneira que Jesus, ele cura tanto justos quanto injustos, tanto incrédulos quanto salvos. Ele não fazia distinção nesse sentido. Ele está curando a todo mundo, mas nem todo mundo era salvo. Assim como é possível também um salvo não ser curado. Perceba que essa ação da graça de Deus está revelando que Deus ele estabelece o seu reinado sobre a terra, sobre todo mundo, que ele governa sobre a vida de todo mundo e que ele tem um plano específico para todo mundo. A questão é onde você está. Se você faz parte do grupo dos discípulos ou se você faz parte do grupo das multidões. Perceba que as multidões também são alcançadas pela ação miraculosa de Jesus, mas necessariamente a maioria daqueles que ali estavam preocupados com o milagre e não com a verdade que o milagre queria revelar. A preocupação da multidão aqui era em ser curado, era em comer do pão, era ter o seu sofrimento aliviado, e Jesus alivia o sofrimento dessas pessoas. Nós temos que entender isso, nós não temos dificuldade nisso. Deus, ele pode aliviar o sofrimento do incrédulo, do pagão, do ateu, daquele que adora falsos ídolos, daquele que adora Satanás. Se Deus quiser, Deus alivia o sofrimento dessas pessoas, e nós temos exemplos. Inúmeros exemplos acerca disso. Quantas pessoas eu e você, nós não conhecemos, que blasfemam contra Deus, mas Deus resolveu aliviar o sofrimento daquela pessoa. Às vezes não aliviou nem o nosso, mas resolveu aliviar o daquela pessoa. Ele é o Deus de todos. Ele é o Deus do universo. Ele é poderoso para fazer. Contudo, a graça especial, aquilo que falamos ou chamamos de graça salvífica, Ele ministra sobre aqueles que herdarão a eternidade e que necessariamente não tem nada a ver com a cura, mas que Ele cura quem Ele quiser. Ele cura. Meus irmãos, olha, tem coisas que só a ação miraculosa de Deus para explicar. Você já olhou para alguns moradores de rua e crianças e você não sabe como que aquelas pessoas, aquelas crianças sobrevivem ali. Se o nosso filho passar meia hora ali, é dali para o hospital. E aquelas crianças às vezes não têm uma gripe, não têm uma anemia, estão ali sendo sustentadas miraculosamente por Deus.
Tem um senhor, um velhinho que anda aqui nas ruas de João Pessoa, que quando eu era criança, ele já era velho, de cabelos brancos, com um saco nas costas. Onde você andar em João Pessoa, você encontra o velho do saco. Eu acho que ele já deve ter uns 150 anos. E me parece que ele tem mais saúde que muitos nós. É Deus que sustenta, meus irmãos, sejamos sinceros. É Deus que sustenta, porque ele já deveria ter morrido, humanamente falando. Ele sofre os reveses do tempo, ele não tem onde dormir, é calor, é chuva, sabe, não tem higiene, é com lixo nas costas o tempo todo. E que eu me lembre, eu tenho memória dele de 40 anos atrás, aproximadamente. Eu não tenho 40 anos ainda, não é? É uma hipérbole. No mínimo 30 anos eu tenho memória dele andando nas ruas de João Pessoa na mesma condição. E Deus tem dado o livramento àquele homem sustentado. Jesus, ele se relaciona com as multidões. A questão é, nós somos os discípulos ou nós somos a multidão? Os discípulos, eles são alcançados não apenas pela graça comum de Deus, mas pela graça especial de Deus. Os discípulos compreendem o porquê Deus lhe operou um milagre. A multidão quer apenas o milagre. Eles querem a cura, eles querem a prosperidade, eles querem a libertação dos males que afligem a sua vida. E muitas vezes Deus dá, mas eles não compreendem o propósito disso. Nós compreendemos o propósito disso. Quando nós somos livres dos males que nos afligem, Deus está revelando que tudo isso vai cessar. E aqui eu encerro, chamando a sua atenção mais uma vez para essa verdade e indagando você. Quais são os males que afligem a sua vida? Essa pergunta é para todos. Não importa se você é um crente e já recebeu Jesus como seu Salvador, ou se você simplesmente veio aqui pela primeira vez e ainda não tem essas convicções. Jesus quer te abençoar também, mas Ele não quer apenas curar você de uma enfermidade, Ele quer que você entenda o propósito dessa cura, abra o seu coração e o receba como Salvador de sua vida. Mas quais são os males que te afligem? Onde que dói no teu corpo? É a alma. Você não consegue dormir. Os tormentos ultrapassam a sua capacidade de administrar as coisas. Você perde noite de sono. É uma enfermidade que não foi diagnosticada. Você descobriu que não tem cura. O que é que te atormenta? Meus irmãos, nessa noite eu quero orar por vocês, por todos nós. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos. Orar por aqueles que, talvez como aquela mulher que fora timidamente tocar em Jesus, e que perdeu todos os seus bens com os médicos e não achou cura para a enfermidade. Talvez seja a sua realidade. Você já gastou muito dinheiro com remédio, muito dinheiro com antibiótico, exames, e ainda não alcançou essa cura. Nós vamos orar crendo que Deus, se assim Ele quiser, na autoridade do nome de Jesus e no poder do seu Espírito, Ele pode curar você nessa noite. Mas você tem que entender o propósito disso. O milagre revela um milagre maior, que é a salvação da alma, a libertação trazida pelo Evangelho.